Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus", por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: "Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem." Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: "Fomos até teu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens." Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: "Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar." Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: "Vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro." Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: "Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você, ele perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós." Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: "Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós." Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus", por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: "Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem." Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: "Fomos até teu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens." Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: "Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo.
Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos, colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos.
Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada.
Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até teu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: Se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: Eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até teu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou:
Se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos, colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: Se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução:
Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham-se certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes.
O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então essa foi a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis. Nesse vídeo eu farei a leitura do capítulo 32 do livro do Gênesis para essa noite. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e a lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu os farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes,